Olá, gente, a gente está de volta com o TV Mar News. Olha, são 8 horas e 51 minutos. Eu tenho uma informação importante para você que está acompanhando a nossa programação. A Polícia Federal aqui em Alagoas deflagrou nesta manhã a Operação Capital dos Marechais. Os alvos da operação são um ex-prefeito do município de Marechal Deodoro e um empresário cuja empresa foi contratada naquela gestão e não teria prestado os serviços, tendo resultado em prejuízo aos cofres públicos de mais de R$1 milhão. A gente segue acompanhando, então, toda essa movimentação da Polícia Federal aqui em Alagoas, lá no município de Marechal Deodoro, e traz mais informações para vocês a qualquer instante. Agora, gente, a gente vai conversar sobre um assunto que está preocupando muita gente. É que desde o dia 1º de junho, a conta de energia de todos os brasileiros aumentou, subiu para a bandeira vermelha tipo 2. E a gente está aqui na presença de Marcelo Ximenes, ele que está representando a Eletrobras, e a gente vai tirar algumas dúvidas com ele. Muito bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia. Você é da diretoria, na realidade, não é isso? Não, assistente da diretoria. Assistente da diretoria, pois é. Gente, olha só, acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é o que são essas bandeiras? Ok. As bandeiras tarifárias, elas foram criadas para sinalizar para o consumidor o custo real da geração de energia. Ou seja, ele vai perceber na conta dele o efeito que está tendo das condições climáticas, das condições reais no país para a geração de energia. Então, o que acontece? Em função das variações climáticas e outros fatores, quando os reservatórios reduzem nas usinas hidrelétricas em todo o país, há um aumento do custo da energia no curto prazo, além do aumento do risco hidrológico. Isso gera um aumento do custo da geração como um todo. E isso é refletido através das bandeiras tarifárias para o consumidor. E quais são as bandeiras que existem? As bandeiras tarifárias que existem são a bandeira verde, que é a bandeira inicial, onde não há nenhum custo para o consumidor. Ela indica que a gente está em condições favoráveis. Na sequência, tem a bandeira amarela, que a gente é um sinal de alerta. E o custo dela é R$1 a cada 100 kWh de consumo. Temos depois, na sequência, a bandeira vermelha, patamar 1 e patamar 2. Elas já são situações de maior risco, o custo está mais alto, sendo que a patamar 2 é onde está mais crítico, que é o que a gente está vivendo hoje, que a gente está se aproximando do fim do período úmido no país como um todo, e os reservatórios no sul, principalmente, ainda estão caindo. Então, isso coloca uma pressão muito forte no custo da geração de energia, que hoje, no patamar 2, é R$5 a cada 100 kWh. Pois é, aí é uma pergunta que eu acho que os nordestinos podem fazer. Nós somos, por exemplo, aqui mesmo, nós somos abastecidos através da Sobradinho, não é isso? E se a gente está com os níveis, também não está com o nível que deveria estar. Mas se a gente vem mantendo esse nível há algum tempo e estava na bandeira verde, por que agora, ainda assim, a gente também entra na bandeira vermelha tipo 2? O sistema elétrico no Brasil, ele é todo interligado. Então, assim, na verdade, quando a gente analisa a geração de energia, ela é comungada, ela é compartilhada entre todas as regiões. Então, mesmo estando numa condição não tão crítica quanto aqui no Nordeste, não tão crítica quanto os reservatórios do Sul, muitas vezes a gente é abastecido de forma interligada pela geração do Sul, do Sudeste ou do Centro-Oeste. Então, esse efeito que ocorre dos reservatórios na região Sul também acabam afetando a região Norte e Nordeste. E o que é que faz exatamente ocorrer essa oscilação, essa mudança das bandeiras aqui no nosso país? Quais são os principais fatores que levam a essa oscilação? O principal fator é realmente a questão do nível dos reservatórios. E aí, como a gente estava falando, quando o nível do reservatório está baixo e a previsão de chuvas também não é tão alta nessas regiões onde estão localizados os reservatórios, isso aumenta o risco hidrológico, que é o risco associado a essas condições climáticas. E também é necessário o acionamento de geração termoelétrica, que tem um custo mais alto também. Então, tudo isso reflete num custo maior da geração de energia
que acarreta no aumento da bandeira, a mudança do patamar da bandeira. Agora, Marcelo, tem uma previsão para que a gente volte a ter uma bandeira sem tantos custos assim? A gente tem visto aí, climatologicamente, muitas frentes frias estão chegando naquela região do sul e sudeste, ou seja, tem chovido bastante lá. Você acha que tem uma previsão para a gente voltar a ter bandeiras mais baratas? E se tem essa previsão, seria para quando? Essa previsão ela é um pouco complexa de ser realizada. Essas condições climáticas são acompanhadas pelo Operador Nacional do Sistema e pela agência reguladora continuamente. Todo mês é feita uma avaliação. Então, realmente, assim, mensalmente é feita a avaliação dessas condições climáticas, dos reservatórios, e aí sim é definido o patamar da bandeira tarifária do mês seguinte. Então, essa nova análise deve ser feita mais próximo do final do mês de junho para definir de julho. Mas, assim, ao que há de sinalização hoje, em função da contínua redução ainda dos reservatórios do sul, sudeste, realmente talvez não seja uma alteração tão significativa de bandeira nos próximos meses. É necessário fazer a avaliação no final do mês, mas ainda não há indicativo sobre essa redução nesse momento. Certo. Eu queria que você pudesse explicar para a gente o seguinte, de que forma, de fato, isso chega ao consumidor? Como que essa cobrança mais vai chegar ao consumidor? A que ele deve estar atento? Na conta de energia, todos os consumidores do país, vem especificado, bem detalhado lá, o que é o custo dessa bandeira tarifária. Vai ter uma linha específica identificando o valor que ele está pagando na conta do mês e ali o custo da bandeira no patamar 2, vermelha, é de R$ 5,00 a cada 100 kWh, ou seja, a cada 100 kWh que ele consumir, proporcionalmente, né, ele é acrescido em R$ 5,00 na conta de energia dele. Isso é feito proporcionalmente ao consumo, né? Pois é, então, gente, olha, vale a pena a gente ficar atento, então, principalmente as dicas do que a gente pode fazer, então, durante todo esse período para baratear a conta de energia, que eu acho que o pessoal de casa deve estar preocupado com isso. Você pode dar algumas dicas a gente? Claro, com certeza. Nesse momento, é fundamental o uso consciente da energia, né? Usar ela de forma racional, porque isso contribui para a preservação dos nossos recursos naturais, ou seja, nossos recursos hídricos, melhoria do nível dos reservatórios e, a longo prazo, inclusive, levando ao que a gente estava conversando, a redução dos patamares da bandeira, né? Havendo a contribuição de todos os consumidores, usando menos energia, naturalmente os reservatórios vão se recuperar de forma mais rápida. Então, o que a gente recomenda sempre é ter muito cuidado nos hábitos do dia a dia. Alguns equipamentos são notoriamente conhecidos pelo alto consumo de energia. Aqui a gente destaca o chuveiro elétrico, a gente recomenda sempre preferir utilizar na posição verão ali, ou se possível até desligado, e tomar banhos curtos, mais rápidos, porque o consumo do chuveiro elétrico realmente é muito alto. Além disso, o uso do ar-condicionado também impacta bastante no valor da conta de energia, então a gente recomenda, se for necessário o uso do ar-condicionado, ter sempre cuidado de manter sempre as portas e janelas fechadas, evitar de ficar abrindo ou deixando aberto por muito tempo essas portas e janelas. E aproveitando agora também esse período que a gente está, que é um pouco mais frio, não está tão quente, evitar o uso do ar-condicionado quando for possível. Além disso, também o uso do ferro de passar roupa, a gente recomenda sempre acumular as roupas um pouco, não ficar passando peça por peça, né? Juntar uma certa quantidade e passar tudo de uma vez. Isso também ajuda bastante. A geladeira, a gente recomenda sempre preferir, se for possível, na hora da aquisição, utilizar a geladeira que tem o selo A do Procel, que ela é bem mais econômica, e ter alguns cuidados, como, por exemplo, verificar sempre a borracha de vedação da geladeira. Se ela está novinha, se não está vazando nenhum gás da geladeira, porque isso também, se estiver vazando, pode gerar um consumo muito grande. Ok, agora, só para a gente finalizar, Marcelo, a gente sabe que nós somos um país de área muito extensa e com condições favoráveis também para outros tipos de energia, para a geração de outros tipos de energia. Energia eólica, energia solar, principalmente aqui no Nordeste, onde praticamente é sol o ano inteiro, né?
também por conta da proximidade com o litoral, a gente tem incidência de ventos muito grandes. Por que ainda é tão difícil essas iniciativas de energias renováveis, de energias mais baratas também e que não afetam tanto o meio ambiente? Não, perfeito. Realmente, o Brasil ele tem um potencial para energia eólica e solar muito grande, melhor do que vários países ao redor do mundo. O que acontece é que a gente, como tem a nossa matriz energética predominantemente hidrelétrica, e do ponto de vista de custo fixo da hidrelétrica, o custo da implantação dela é muito alto, mas o custo fixo, que é o custo atual que a gente tem, ele é muito baixo comparado com as outras energias, mesmo a eólica e a solar, porque elas têm um custo muito alto de implantação. A eólica melhorou bastante, a gente vem avançando bastante nessa geração no nosso país. O crescimento dessa parcela de geração na nossa matriz é bastante expressivo nos últimos anos. A solar ainda é uma tecnologia mais cara, então existem alguns projetos pilotos, está se iniciando algum tipo de geração solar de larga escala, mas ainda numa escala muito pequena, porque o custo de fazer essa geração em larga escala é muito grande. Na solar, o que tem se difundido mais é muita geração distribuída. Isso a partir da resolução 482 da ANEEL, que criou o sistema de compensação de energia, onde o consumidor na ponta pode gerar energia e se creditar daquela energia gerada na própria conta dele. A energia solar começou a se expandir mais no nosso país. São pequenos sistemas fotovoltaicos que o consumidor pode instalar na própria casa dele, ou grandes consumidores também nos seus prédios, nos seus edifícios, e a partir da geração realizada, ele gera créditos para bater na conta de energia direto dele. Pois é, então, olha, a gente fica aí, né? A gente só espera que essas iniciativas possam aumentar, esses estudos tenham mais celeridade na realidade. Eu acho que já faz tanto tempo que a gente bate nessas teclas, né? Está faltando, na realidade, engatar esses projetos e a gente vê de fato acontecer. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso TV Mar News. Volte sempre, tá bom? Que agradeço também a oportunidade. A Eletrobras está sempre à disposição. Qualquer dúvida também que os consumidores tiverem, podem entrar em contato conosco pelo call center, através do 0800 082 0196. Ok, muito obrigada. Olha, agora não está fácil para o consumidor e a gente segue falando de aumento. Dessa vez, o aumento do trigo. Pois é, o nosso pãozinho vai passar também a valer mais caro. A gente vai acompanhar na matéria de Fernando Palmeira. A supervalorização do dólar faz com que outros produtos aqui no Brasil, a exemplo do trigo, tenham elevação. Mas nós vamos enfocar agora a elevação do preço do trigo e, consequentemente, de tudo aquilo que é fabricado, que é feito com o trigo, a exemplo de pães, bolachas, biscoitos. Estou aqui com Alfredo Dacal, presidente do Sindicato dos Panificadores de Alagoas, e nos fala sobre esses reflexos que traz o aumento dos preços de pães e derivados do trigo. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Eu primeiro dizer, que eu estou falando pelos panificadores e por todas as massas alimentícias, que o nosso sindicato ele é amplo, até porque nós temos indústria de macarrão, de biscoito, de bolacha e tal. E é uma preocupação generalizada hoje em todo o Brasil, porque esse aumento do dólar ele preocupa porque isso significa aumento do preço da farinha. Por quê? O Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. E grande parte do trigo que se produz no Brasil é mais derivado para a indústria de massas, não é um trigo bom para pão. Trigo de pão vem ou da Argentina ou dos Estados Unidos, então isso impacta. E esse ano coincidiu, fora o aumento do dólar, houve uma queda bruta de safra na produção na Argentina, que é o grande fornecedor do Brasil, e isso eles não estão cumprindo com o que deveria cumprir, de ter uma cota para fornecer trigo do Brasil. Então eles aumentaram também o preço do trigo na Argentina. O preço da energia elétrica tem aumentado, o gás, muito, como nós aqui, a nossa fonte de nosso forno é gás, tem aumentado. Então são outros insumos, e tem outros custos de produção que aumentam também. Então a gente recomenda, faça a sua planilha e aumenta. Agora aumento para que não tenha prejuízo, porque também tem um aumento exagerado, significa vender menos.
e vender menos também é negativo para o empresário. Torna-se cada vez mais desafiador, né? Vender o pãozinho de cada dia, por conta desse aumento, por conta dessa instabilidade, né? A Argentina teve as maiores crises dos últimos 40 anos, né? Por questões climáticas, e isso repercute diretamente no preço do pão e torna-se desafiador para o panificador sobreviver a esse cenário. Alfredo Dacal Filho, o que é que mais lhe preocupa na condição, inclusive, de representante jurídico do setor, de empresário e dirigente da classe? A questão do preço impacta diretamente, né, na própria sustentabilidade do próprio negócio, porque o elemento central da padaria é o pão francês. Quando há um aumento, nessa estimativa de 10% a 20%, o panificador ele tem que fazer uma reengenharia no seu negócio, analisar todo o seu centro de custos para tentar absorver esse repasse. Com isso, diminui a sua rentabilidade, né, e os indicadores de perspectiva do próprio negócio. Então, realmente, mais fatores de preocupação para o empresário, acima de tudo, com a carga tributária exorbitante, né, e as questões que são de sinergia para que o empresário sobreviva a esse cenário. Ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, elevação do valor do dólar, tudo isso reclamado, o aumento de preços derivados do petróleo e, consequentemente, aqui a gente vem trazer, checar e buscar para você que, melhor do que ninguém, consumidor, sabe, aumento do pão nosso de cada dia no bolso de cada cidadão. A situação é realmente preocupante. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Mello no canal 25 da NET. Só dá Fernando Palmeira aqui no TV Mar News e daqui a pouquinho eu quero vê-lo, inclusive ao vivo, dançando forró, porque ele vai fazer a cobertura do lançamento, então, aí do início do forró do mercado aqui em Maceió. E falando em dança, a gente está aqui também muito bem acompanhada por Noemi Loureiro, que ela professora de dança e coreógrafa, e vai estar apresentando nesse final de semana, ou seja, na realidade nesse domingo, o espetáculo A Casa de Maria, que aborda todo o universo feminino com um aspecto mais individual. A gente está aqui já na companhia dela. Muito bom dia, Noemi, tudo bem? Tudo bom. Fala um pouco sobre esse espetáculo A Casa de Maria, não é isso? Por que esse nome? Esse é um espetáculo que é um espetáculo de dança, não tem uma vertente, não é clássico, não é moderno, ele tem uma miscelânea de estilos e ele vai trazer para a cena, na delicadeza que a dança preconiza, o universo feminino. Esse universo cotidiano, o universo de nós em momentos de estresse, em momentos de alegria, em momentos de encontro consigo mesma, em momentos de fúria, em momentos de preconceito. Então, ele aborda esse universo que é tão cotidiano e muitas vezes a gente deixa passar desapercebido. E aí ele vai estar sendo contemplado. É um espetáculo que ele não tem um caráter lúdico, não é um espetáculo para criança, mas não tem censura também. Uhum. Ele vai trabalhar esse universo sutil do feminino, desse cotidiano do que somos. Pois é um universo, de fato, muito peculiar, muito nosso, muito individual. E aí a pergunta que eu faço é como transmitir isso ao público? Que instrumentos vocês utilizam para fazer passar exatamente essa individualidade feminina de forma tão clara para quem vai estar assistindo o espetáculo? Isso é muito bacana, o que você pergunta, né? Porque como é que a gente vai falar sem palavras? Exato. O veículo é o corpo. A gente vai, através das ações, através das expressões, das proposições coreográficas e do contexto de cada cena, trazer essa nuance. E é muito bacana isso, porque cada pessoa tem uma forma muito peculiar de entender aquilo que está sendo proposto, porque não existe uma explicação sobre o espetáculo. Então, as cenas, elas falam por si só, e cada pessoa tem uma interpretação muito pessoal, a partir daquilo que se identifica, a partir daquilo que vivenciou, a partir do que a música traz para a pessoa. Mas, de alguma maneira, as pessoas se sentem contempladas com aquilo que estão vendo. Então, isso é muito importante para mim. Quando você se identifica em algum momento do espetáculo, eu já me dou por satisfeita. Pois é. Falando em identificação, é um espetáculo destinado a toda a família? Tem uma faixa etária? Como é que funciona? Não é um espetáculo para criança. Não porque tenham coisas que são impróprias, mas como ele vai tratar de um universo de uma maneira mais séria,
talvez as crianças, elas não... Crianças muito pequenas. Pequeno que eu digo é de 5 anos, menor que isso. Mas a partir de 6 anos já não tem problemas, porque vai ter uma conexão com a música, com o movimento, não tem censura. E convido todos a fazerem parte desse momento, né? Juntos vamos ver arte, vamos assistir algo que é tão próximo da gente e a gente às vezes não se dá conta disso e trabalha com outras preferências. Então vamos ao teatro, vamos assistir. É verdade. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre essa arte aqui no estado. Como é que está fazer dança aqui no estado, de infundir essa arte aqui? Eu agradeço aos meios de comunicação, né, quando abrem os espaços para a gente estar difundindo, divulgando, porque não é fácil você fazer arte aqui. E você ser um artista da dança, menos ainda, porque ainda existem alguns equívocos com relação a esse universo da dança. Não somente de quem está inserido, como das pessoas de um modo geral. Existem momentos onde a dança ela é entretenimento, que é o meu caso agora. Eu tenho uma companhia que chama-se Balé Noemi Loureiro, Grupo de Dança Noemi Loureiro, e aí a gente vai fazer um espetáculo com esse tema. E eu também faço parte do curso de licenciatura em dança da UFAL, que tem o objetivo de construir pessoas que vão trabalhar com dança no viés da licenciatura. Então, são aspectos diferentes sobre isso. E é muito interessante, porque as pessoas chegam para mim e dizem assim, Noemi, você passa o dia todo dançando. É um equívoco muito grande com relação a isso, né? Com essa parte educacional da dança. E nesse fazer artístico, que a gente também se coloca em outro aspecto, é dificílimo, porque a gente vai atrás de apoios para montagem de espetáculo, que não é fácil. Acho que você gasta muito mais tempo como produtora, na verdade, do que como dançarina mesmo, não é isso? Convencendo as pessoas de que aquilo é importante, de que aquilo vai trazer qualidade de vida para quem vai assistir, não é só para quem está fazendo parte e dançando. Então, eu digo que é um perrengue. Você está convencendo as pessoas de que isso que você está fazendo é um trabalho sério, é um trabalho que está relacionado ao aspecto da dança, mas ali tem uma construção de corpo, tem um pensamento estruturado de movimento, que não é qualquer coisa que a gente chega e faz, coloca a música, vamos dançar. Não é isso, né? Mas é muito bacana quando as pessoas compreendem e vão. E nessa luta é uma vida inteira de conquista, uma vida inteira de você fazer com que as pessoas percebam que aquilo é relevante e melhor ainda quando as pessoas dizem, ai que bom, quando é o próximo, aí isso é muito compensador. O que é a dança na tua vida, não é? É sangue, não tem outra palavra, é sangue. Sem ela, não tem um contexto que se conecta. A dança ela faz parte de mim desde sempre. Vocês estarão estreando, na verdade, esse A Casa de Maria esse domingo agora? Ou vocês já apresentaram ele em outras ocasiões? Já, essa é a terceira apresentação em lugares diferentes. Uma apresentação em cada lugar. Porque aí o objetivo é você fazer que o público vá, né? Então, nós dançamos em 3 outros lugares e estamos dançando agora. Nessa temporada, esse último lugar será o Cinearte Pajuçara, para a gente captar público. Entendi. A gente dançou em lugares diferentes da cidade, para que essa plateia ela também possa ser contemplada nesses lugares e a gente ir conquistando esses espaços, né? De as pessoas irem... Porque tem uma coisa assim, Maceió é muito pequeno, mas as pessoas ainda dizem que tudo é longe. Se você mora no Farol, vai para Pajuçara, é uma distância horrível. As pessoas dizem isso. Se você mora nos bairros acima do Farol, pior ainda a distância, né? E aí, a gente está dançando agora nesse Cinearte Pajuçara, fechando essa temporada por agora, de A Casa de Maria, porque aí já tem outro espetáculo em vista. Era isso que eu ia te perguntar, então. Era a minha próxima pergunta já engatilhada, quais são os próximos espetáculos? Já dá para soltar para a gente que vem por aí? Sim. Dia 8 de agosto tem um novo espetáculo que vai dançar no Teatro Deodoro, que chama-se Oi Nós Aqui de Novo para Dançar, que é uma homenagem que eu faço a nós do Nordeste, a esse universo que é tão nosso também, e aí contemplando até esse período, agora que já tradição estamos, né? Nossa, isso. Só que como isso não tem tempo, é eterno, ele vai estar sendo contemplado em agosto, a partir do dia 8. Primeiro dia 8 e depois a gente entra em temporada como fizemos com a Casa de Maria. Pois é. E quem tiver interesse, então, de participar do curso de dança, de se aprimorar também, fazer parte desse universo, o que é que deve fazer?
vai lá para o balé. Balé no Emílio Loureiro SESI, fica dentro da Vila Olímpica, na Cambona. E aí eu tenho aula de crianças a partir de 4 anos a adulto master. Eu tenho bailarinas de 64 anos de idade. Então é um universo que se coloca desde a criança, cada um com a sua fase, com o seu processo individual de aula, de desenvolvimento, até os maiores, que eu digo que é balé adulto master. E tem o grupo de dança, que é esse que vai dançar agora no domingo, que são as meninas que têm um nível técnico mais avançado. Aí eu coletei elas da escola, né? E aí a gente tem esse processo, mas é aberto para todo mundo. É uma escola que fica dentro da Vila Olímpica, mas ela é aberta a todos. A Vila Olímpica que fica... Albano Franco, na Cambona. Na Cambona. Então, o balé fica dentro da Vila Olímpica. Tá certo. Olha, só para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você pudesse falar de que horas que vai ser apresentado a Casa de Maria. Quem quiser participar, o que é que deve fazer? Tá. A Casa de Maria vai estar dançando agora, domingo, às 19h30, no Cinearte Pajuçara. Os ingressos estão à venda na bilheteria. É só chegar, comprar e se divertir. Convido todos. Então, ok, gente. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui, tá, Noemi? Eu que agradeço. E parabéns por esse espetáculo tão bonito, tão nosso, tão intimista, na verdade. Estão todos convidados. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Aguardo vocês. Pois é. Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda tem os pitacos do futebol, ainda tem forró aqui, também com o Fernando Palmeira, que volta ao vivo daqui a pouquinho. E a gente vai dar uma pincelada de como é que vai ficar a previsão do tempo para que você em casa possa também se programar para esse final de semana. Eu volto já.